João Fonseca conhece o seu primeiro adversário no Masters 1000 de Montreal, no Canadá, meus amigos. Como já era de se esperar, João Fonseca vai enfrentar Stefanos Tsitsipas, o grego extremamente polêmico, e eu já adianto para vocês que eu não estou conseguindo concordar tanto com a opinião da maioria dos analistas que estão falando sobre esse confronto. Então, vamos dar uma olhada em quem é o grego, nas suas características de jogo e naquilo que eu acredito que o João vai precisar fazer para poder vencer esse confronto. Antes de tudo, como sempre, queria pedir para você se inscrever no nosso canal, deixar um like, deixa um comentário dando a sua opinião, mesmo que seja completamente diferente da minha. E você que quer apoiar o nosso canal, você pode se tornar membro do canal. Existem alguns vídeos que eu já estou preparando aí que vão ser exclusivos para os nossos membros, que nós já temos alguns. Então, se você quiser apoiar, torne-se membro também e bora que bora. Bom, meus amigos, próximo adversário do João, repetindo mais uma vez, Stefanos Tsitsipas, ele que tem 27 anos, inclusive já tem uma rodagem extremamente grande aí no circuito profissional, surgiu muito cedo, surgiu inclusive de uma maneira meteórica, podemos dizer assim. Ele é grego, seu ranking atual é número 53 do mundo, inclusive ele é número 53, mas estava em um ranking muito pior há pouquíssimo tempo atrás, mas o seu melhor ranking da carreira foi número 3 do mundo em 2021, podemos dizer que esse foi o momento que o Tsitsipas teve a sua maior crescente aí na carreira. É um cara que, normalmente, se a gente for olhar pelo histórico, por aquilo que já fez em quadra, assusta muito mais do que aquilo que ele faz em quadra atualmente. É claro que a gente sempre pode ser surpreendido muitas vezes, às vezes o tenista está no seu dia iluminado, abençoado, mas o Tsitsipas atualmente não é o jogador que vem demonstrando um nível de tênis tão alto como em outros momentos da sua carreira ele já demonstrou. As suas maiores conquistas são, de fato, a mais indiscutível. Ele tem um ATP Finals, inclusive no ATP Finals teve aí um chaveamento extremamente complicado, passando por Roger Federer, passando por Medvedev, então é um título gigante na sua carreira. Venceu 3 Masters 1000 e os 3 Masters 1000 que ele venceu foram em Monte Carlo, que acontece na sua principal superfície. Já adiantando aqui em aspectos de característica do jogo, o Tsitsipas é um cara que se sente mais confortável jogando no saibro. Ele tem um ATP 500 e tem 8 ATPs 250. Eu deixei aqui um destaque para o ATP 250 de Gstad, que aconteceu agora no mês passado, porque foi a última grande conquista do Tsitsipas. Inclusive, ele já estava passando por um período aí grande, sem nenhum tipo de conquista de nível ATP. Bom, em aspectos de característica de jogo, ele é um jogador complicado de se falar, porque ele já teve momentos que ele teve muitos destaques, muitos golpes, muitas variações de jogo que de fato enchiam os olhos da audiência, mas o momento dele é extremamente instável, e é instável tanto para cima quanto para baixo também, mas ele normalmente tem um saque que incomoda bastante os adversários, ele consegue ter uma boa variação, muitas vezes ele saca flat muito forte, o saque kick dele é extremamente eficiente. A quadra de Montreal é uma quadra que quem já tinha assistido alguns vídeos anteriores aí já viu que normalmente a quadra de Montreal é sim uma quadra um pouco mais lenta, e isso muitas vezes acaba beneficiando o saque kick, porque o kick da bola é um pouco mais alto. Além disso, o Tsitsipas ele tem uma direita extremamente potente com muito spin. Ele é um jogador que joga de uma forma diferente, ele golpeia de uma forma muito diferente. Muitos jogadores, para poder colocar spin na bola, eles pegam a bola flat e aí levantam para poder a bola pegar a rotação e incomodar o adversário. O Tsitsipas, ele normalmente pega a bola em um ponto mais alto e ele já pega ela meio que nesse sentido, assim, com a raquete, fazendo com que a bola tenha ainda mais spin. Inicialmente a bola não vai com tanta potência, mas quando ela quica na quadra adversária, ela pega uma velocidade muito grande e muitas vezes acaba incomodando sim os adversários. Ele tem uma batida bem diferente, nem sempre é tão eficiente.
Ele é realmente um jogador extremamente errático, acerta coisas que muitas vezes somente um top 15, um top 10 consegue acertar, mas erra coisas como se fosse um top 200. Então, é um jogador muito confuso dentro de quadra de fato, e além disso, ele tem um bom jogo de rede. Esse é o terceiro aspecto positivo do jogo dele. Então, claramente, se o João conseguir colocar ele em dificuldades na linha de base, eu imagino que ele vai tentar em alguns momentos essa transição de subir para a rede para tentar incomodar o João com os voleios e com o jogo de rede. Bom, em aspectos negativos, ele tem realmente um backhand que ele erra muito, é um backhand bonito. Infelizmente, eu preciso falar sobre isso aqui, eu sou um dos maiores fãs possíveis do backhand de uma mão, mas não é tão fácil defender assim o backhand de uma mão do Tsitsipas, porque ele erra muitos golpes que seriam golpes extremamente tranquilos para uma pessoa que tem uma confiança no golpe, e muitas pessoas comentam que essa é uma limitação técnica não somente dele, mas é uma limitação técnica de praticamente todos os jogadores que golpeiam a esquerda com uma mão só, mas o fato é que é um tipo de golpe que, se o João souber explorar, certamente vai conseguir muitos pontos nele. Isso aí, hoje mesmo, o Dan é um cara que não tem tanta potência assim no jogo, ele tem muita potência no saque, mas na trocação de bolas é um cara que não tem tanta potência, e ainda assim o Tsitsipas errou em níveis estratosféricos. Então, esse é um aspecto negativo do grego. Ele tem uma devolução de saque extremamente deficiente. Esse é um aspecto muito positivo para o João, que também não tem das melhores devoluções, podemos dizer assim. Então, o serviço no jogo de amanhã vai ser uma coisa extremamente importante e decisiva, eu diria. E ele, obviamente, que é um dos aspectos que ele é mais conhecido, tem um emocional muito frágil. Então, se o João conseguir iniciar bem a partida, colocando ele em pressão, eu imagino que em muitos momentos ele deve ter uma queda de rendimento, vai começar a reclamar, vai começar a perder cada vez mais a confiança, e essa vai ser uma grande oportunidade do João crescer na partida. Então, o que nós podemos observar é que realmente é um jogador que tem muito currículo, é um jogador que já venceu grandes torneios. Vencer um ATP Finals é uma coisa para poucos, então a gente não pode ignorar tudo aquilo que ele já construiu na carreira, mas ao mesmo tempo, quando a gente assiste o Tsitsipas atualmente em quadra, a gente não consegue enxergar que é o mesmo jogador que já fez essas coisas, que está fazendo da maneira que ele está atualmente. Realmente são duas coisas que a gente precisa separar. Ele é um jogador que não somente é muito errático, como ele permite muitos erros do adversário. Muitas vezes a gente está acostumado em alguns jogos que o João vai precisar estar no fio da navalha, que não pode errar determinadas coisas, que vai precisar estar extremamente focado, fazendo tudo da melhor forma para poder vencer a partida, e eu não consigo enxergar esse confronto do João diante do Tsitsipas dessa forma. Hoje mesmo foi uma partida que os dois erraram muito, e o Tsitsipas conseguiu vencer com uma certa tranquilidade, porque o Dan também estava errando em uma intensidade extremamente alta. Isso não quer dizer que o Tsitsipas fez uma boa partida hoje. Se você acompanhou a partida ou se você for ver a reprise, você vai acabar concordando. Então, se o João conseguir entrar em quadra com o mínimo de ritmo, com o mínimo de confiança e colocando pressão no grego, eu não consigo entender uma forma que ele vai fazer para poder conseguir vencer o João. Atualmente o nível de jogo dos dois é completamente diferente. É claro que ainda existe a possibilidade dele estar em um dia extremamente inspirado, fazendo as coisas com um nível de assertividade muito maior e colocar o João em dificuldades. É claro que essa possibilidade existe, mas em uma normalidade, cada um apresentando aquilo que tem para apresentar, pelo menos num recorte mais recente aí dos últimos meses ou do último ano, eu acredito que o João tem um favoritismo bem relevante aqui. Eu colocaria no mínimo um 60-40 para o João. Então, meus amigos, esse é o confronto. Ainda não saiu a programação do dia de amanhã. Vamos ficar aguardando aí o horário. Assim que sair, vou deixar aqui nos comentários para vocês poderem acompanhar e se programar para a partida de amanhã. Mas esse vai ser o confronto de estreia do João no round 2 do Masters 1000 de Montreal. Deixa aqui nos comentários a sua opinião, o que você acha sobre esse confronto, se o João realmente é favorito, se não é favorito. E a gente vai se vendo aí nos próximos vídeos. Um abração para todo mundo e tchau, tchau.